Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo em ordem? Bom, vou explicar mais ou menos como é que esse vídeo vai funcionar e como é que a gente vai trabalhar aí nessa reta final de bimestre. Bem, hoje eu trouxe para vocês aqui mais dois exemplos de porcentagem, certo? Que são diferentes daquele que nós trabalhamos no último vídeo. Trouxe também a correção de uma questão que vocês me pediram durante a semana, a questão 8 do assunto de proporção direta e proporção inversa. Tá, então hoje vocês vão ver no vídeo dois exemplos de porcentagem e a questão 1, uma questão corrigida, correção de uma questão de proporção, tá? Até para tirar algumas dúvidas aí que ficaram em relação à matéria, certo? Bem, vocês estão acompanhando, o bimestre está se encaminhando para o final. O que nós vamos fazer? Vou separar para vocês 5 questões hoje de revisão, tá? Não vou passar pelo vídeo, vou colocar lá no nosso portal quais são essas questões. Então são 5 questões de revisão que vocês vão tentar fazer, tá? Vão realizar aí no caderno de vocês, bonitinho. E na sexta-feira eu vou corrigir essas 5 questões, certo? Como a nossa avaliação está marcada só para outra semana, a gente ainda tem aula de sexta-feira, videoaula de sexta-feira e a videoaula de segunda-feira. Então o que nós vamos fazer? 5 questões vou deixar para vocês hoje, vou corrigir na sexta-feira aqui no vídeo as 5 questões. E na sexta-feira eu vou deixar mais 5 que eu vou corrigir com vocês na outra segunda-feira. Ok? Então, hoje a gente fecha o assunto de porcentagem, fecha o nosso livro aí do segundo bimestre, certo? Corrige uma questão de proporção que surgiu dúvida durante a semana para vocês, ok? Deixo 5 questões para o início da nossa revisão, certo? Bom, então vamos aqui para o quadro para a gente falar sobre a porcentagem. Aqui eu coloquei um probleminha, vocês vão perceber, tá, que a armação desse problema é um pouquinho diferente. Por quê? Porque ele dá informações diferentes. No nosso último exemplo, nós tínhamos buscado, o que é muito comum, algo do tipo assim, ó, quanto que é 10% de 200, tá? Ou então, pede assim, 25% de 80, tá? Esse é o tipo de raciocínio da porcentagem que é muito comum, mas é o mais simples da gente calcular. Foi o que a gente viu na semana passada, tá? Quando nós introduzimos a porcentagem na nossa vida. Mas percebam agora que o problema pede pra gente é um pouquinho diferente. Ele não pede uma porcentagem de um total. Ele dá a porcentagem, dá o valor, mas ele não sabe o total. Olha só, vamos ler juntos? De uma quantia, sabemos que 40%, ó, 40% corresponde a 16 de, eu não sei qual é, tá? Aqui, ó, corresponde a 16. Qual o valor total dessa quantia? Percebam a diferença na armação? Aqui eu tinha, nesse exemplo, 10% de 200, eu quero saber quanto que é 10% de 200. Agora, olha a armação diferente. Eu sei que 40% é 16, mas qual é o total? Eu não sei. Então, o X, a dúvida, o que precisa ser descoberto, o mistério aí, tá, que a gente precisa descobrir, ele mudou de lugar. Ele não está mais desse lado do igual. Ele está aqui na frente. Então, 10% de 200 eu tinha que descobrir. Agora eu preciso descobrir qual é o total, porque o valor da porcentagem eu já sei que é 16, certo? Bem, como é que a gente vai solucionar isso, tá? Buscar uma solução para isso. Usando as mesmas regrinhas, né? Os mesmos artifícios que nós usamos no primeiro vídeo. A diferença é como que nós vamos armar. E aí eu volto a dizer para vocês, a porcentagem, ela é legal, que ela dá vários métodos para que você chegue à conclusão final, ao resultado final.
Eu não estipulo nenhum como regra, tá? Falo para vocês de novo. O que eu, César, prefiro é a regra de 3. Eu acho que me visualiza melhor a questão. Mas se você achar que de outra maneira é mais fácil, se você já sabia de outra maneira, a porcentagem é um assunto legal que muitas vezes o pai, a mãe sabe resolver de alguma outra maneira, de algum método que aprendeu no trabalho ou que utiliza no dia a dia. Então, não tem problema, tá? O importante é você descobrir uma maneira e chegar no resultado final corretamente, certo? Então, se você sentou e, professor, eu sentei aqui com meu pai, com a minha mãe para resolver, ela me resolveu de um outro jeito, tá? Não consegui entender o seu vídeo, mas consegui entender desse outro jeito. Legal. O importante para a gente é que você tenha conhecimento, certo? Então, busca sempre uma maneira de conseguir resolver a questão de um jeito que você consiga compreender, tá? Bom, então aqui a gente tem, ó, vou arrumar de novo pra gente aqui embaixo, 40% corresponde a 16. Qual é o valor total dessa quantia? Então eu sei que eu tenho 40%, certo? Eu não sei qual é o total, então eu não sei de quanto, mas eu sei que é igual a 16. Vamos começar a armar? Bom, primeira maneira é com a regra de 3. Eu sei que 16 é 40%, certo? Então 16 é igual a 40%. E eu preciso saber qual é o total. Nós já vimos na última aula que o total é sempre 100%, porque a porcentagem é por cento. Então, por 100. Então, o total vai ser sempre 100. Então, eu sei que 16 é 40. Mas 100, que é o total, eu não sei. Então, eu boto X. Então, agora eu sei 16, 40, X, que eu preciso descobrir, é 100%. A partir daí, é só eu multiplicar cruzado. Igualzinho nós vimos na semana passada. Então, a regra de 3, tá? Ela é, na minha visão, mais simples, porque ela vai te dar essa armação aqui, e aí você vai ter só que visualizar aonde entra o X para conseguir multiplicar cruzado. Depois a multiplicação cruzada é bem simples, tá? Aí eu vou parar aqui embaixo para a gente poder multiplicar cruzado. Já arrumamos ali bonitinho, tá? Então aqui eu tenho multiplicando cruzado, ó, 40 com X, 40x, certo? E aqui eu vou ter 100 com 16, 100 vezes 16. Então eu tenho 40x igual a 100 vezes 16, vai dar aí 1.600. O 40 eu vou passar para o outro lado, então x igual a 1.600 dividido por 40, x igual a 1.600 dividido por 40 vai dar 40, certo? Você podia cortar o zero aqui, ó, fazer 160 por 4, enfim, o resultado vai dar 40. Então eu sei que o total nessa minha questão, o valor total é 40, certo? Então, aqui eu consegui fazer pela regra de 3. Bem, 16 é 40, x é 100, porque x é 100, porque eu não sei qual é o total, preciso descobrir. O total vai ser sempre 100%, certo? O total de algo é sempre 100%. Então, 40x igual a 100 vezes 16. 40x, 100 vezes 16 dá 1.600. X, porque o 40 passa para o outro lado, 1.600 dividido por 40, x igual a 40. Então, o total desse valor é 40. Vamos tentar fazer aqui por essa regrinha que nós chamamos de multiplicação, tá? Vocês, se quiser pesquisar depois na internet, vão ver também que é pelo método de fração. Então, eu costumo botar multiplicação para ficar mais fácil a gente visualizar. Muita gente chama também de um método da fração. Está no nosso livro como o método da fração. Por isso eu trouxe para cá, para a gente colocar para vocês.
O que nós vimos na última aula? Tá? Que a porcentagem representa uma parte do todo. O todo é 100. Então aqui eu tenho, vou colocar de novo, vou colocar sempre aqui embaixo para a gente visualizar, vamos com calma. O importante é a gente aprender. 40% de x é igual a 16. 40%, então 40 sobre 100, certo? Eu sei que de 100 eu tirei 40, tá? Vezes x, por que vezes x? Porque eu não sei o valor de x. Lembra na semana passada que nós falamos sempre que a fração vai ser o que tiver aqui sobre 100, certo? Vezes o que tiver aqui. Por isso que é importante armar. O que está aqui, que é o total, eu não sei. Então, fica valendo de x igual a 16. 16 eu sei. Então, eu tenho aqui 40 sobre 100 vezes x igual a 16. Bem, muito simples, tá? 40 vezes x vai dar 40x. O 100 está do lado de cá e ele precisa passar para o outro lado, não precisa? Porque a gente sabe que é número de um lado e letra do outro. Então eu vou passar primeiro 100 para cá. O 100 não está dividindo? Tá, não está? 40 sobre 100 significa que é 40 dividido para 100. Então o 100 está dividindo, ele vai passar para lá multiplicando. Então vai ficar 60 vezes 100. E aí eu continuo. 40x igual a 60 vezes 100, 1.600 x. Agora eu passo 40 para o outro lado. Tá? Eu tenho sempre que isolar o x. O x vai ficar sozinho. O x está com coronavírus. Quarentena, isola ele e pronto. 40 vai ter que passar para o outro lado. Então vai ficar x igual a 1.600 dividido por 40. X igual a 1.600 dividido por 40 é 40. Então percebam, são duas maneiras diferentes de fazer, mas os dois resultados são iguais. Os dois resultados deram 40. Vamos para o nosso terceiro método, que é o método da tabelinha. Muita gente prefere também, tá, utilizar esse método, acha mais fácil. Mas é um método que tem que ser interpretativo, tá? Então, é um método simples? É. O cálculo dele é até mais simples. Apesar desse aqui não ser difícil, na tabelinha acaba sendo mais simples ainda. Só que você precisa prestar atenção. No exemplo que nós demos na última videoaula, nós, por exemplo, dividimos por 10. Aqui vai ficar mais fácil se a gente dividir por outro número. Vamos visualizar? 40 é a porcentagem. Eu sei que 40% é 16. Vou ter que usar um valor de divisão para conseguir facilitar o meu cálculo, tá? Então eu vou dividir, em vez de dividir por 10, eu vou dividir por 4. Por quê? 40 dividido por 4, ó, vou colocar a linha aqui no meio, 40 dividido por 4 vai dar 10. 16 dividido por 4 vai dar quanto? 4. Então, olha só como já facilitou a minha vida. Eu sei que 10% equivale a 4. Aqui, ó. 40 vale 16. Eu dividi o 40 por 4, deu 10. Dividi o 16 por 4, deu 4. Então, 10% vale 4. Agora é só eu multiplicar para achar. Quer ver? 10% vale 4. 10 vezes 10 vai dar 100%, não é? Então, 10 vezes 10 deu 100%. 4 vezes 10 deu 40. Então, eu achei que 100% é 40. O mesmo valor das outras 3. Então, na tabelinha, ó, o cálculo é mais simples, mais rápido, bem tranquilo da gente fazer, tá? Só que ele é interpretativo, tá? Então, você vai chegar aqui e vai achar que 10% é 4. Se 10% é 4, quanto que é 100%? Multiplico aqui e aqui. Multiplico aqui por 10 e aqui por 10. Então, na tabelinha,
Quando você consegue chegar no 1% é 2, ou então 1% é 3, é só você multiplicar por 100. Se você conseguir chegar no 10%, aí você multiplica por 10, certo? A ideia é sempre chegar no menor número para depois multiplicar isso mais para frente. Bem, vou trazer um outro exemplo de porcentagem para vocês, tá? Sei que às vezes a cabeça vai estar meio perdida aí, porque porcentagem é algo que, apesar de não ser difícil, a gente pega muito com a prática. E vocês vão pegar. Talvez agora você esteja com dúvida, mas lá quando você tiver com 30, 40 anos, ensinando lá para o seu filho, enfim, você vai saber porcentagem de cabeça, de tão rápido. Porque ao longo da vida a gente utiliza muito, tá? Então, de início é meio complicado para pegar as técnicas. A gente ainda está vendo qual é a melhor, qual que você vai se adaptar melhor, tá? Mas o importante é, vão fazendo, tá? Vai treinando, porque só com treino que a gente consegue avançar. Bom, vamos para o segundo exemplo de porcentagem aí, tá? Continua comigo. Bom, então aqui tem mais um exemplo, tá? O segundo do vídeo de hoje e o terceiro exemplo de porcentagem em que a gente está trabalhando. Vamos ver a armação dele? Vamos ver como fica diferente. O X vai para um lugar completamente diferente do que a gente viu até agora. Tá? Vou colocar o que a gente viu até agora para visualizar só como exemplo. Tá? A gente viu. O primeiro era algo do tipo assim, ó, 10% de 200 igual a X, certo? Quando você tem um valor de porcentagem, tem um total e quer saber quanto que aquela porcentagem representa. O segundo exemplo, tá? Nós queríamos achar o quê? O valor do total. Então foi algo do tipo assim, ó, 4, na verdade foi até 40, né? 40% de X é igual a 16. Então ele tinha porcentagem, tinha o valor final aqui, mas ele não tinha o total. Vamos perceber a armação desse aqui, como é que fica diferente, ó. 125% corresponde a quantos? 125 corresponde a quantos por cento de 625? Então, 625 é o total, tá aqui. Certo? 125 é a resposta. E ele não tem, ele quer achar, ó, quantos por cento. Então aqui ele tem o X. Então ele quer saber quantos por cento de 625 é igual a 125. Ok? Bem, vamos lá para a gente conseguir visualizar isso daí. Então já percebemos que a armação é diferente. Uma dica que eu dou para vocês, tá? Existem problemas de porcentagem que são grandes, até no livro vocês podem ver algumas questões que são bem... o texto é grande, tá? Então, descubra essa relação aqui, tá? Visualiza aonde foi parar o X, para você conseguir resolver ela de maneira mais fácil. Então, quando você traz ela para esse tipo de relação, você consegue saber o que você está procurando. Então, dentro daquele texto enorme, que muitas vezes tem gráfico, questões grandes, que estão lá para confundir a nossa cabeça, pega as informações relevantes e monta essa relação aqui, ó. Quando você conseguir visualizar essa relação, vai ficar muito mais fácil de você resolver a questão, tá? Vou apagar aqui para a gente conseguir visualizar, para a gente conseguir resolver, tá? Então, eu trouxe para aqui adiantar nosso lado, já armadinho. Então, primeiro, com a regra de 3, bem, nós vemos que o total é sempre 100%. Vamos ler de novo? 125 corresponde a quantos por cento de 625? Então, 625 é o total, é igual a 100%, certo? Então, 625 é 100%. Beleza. A outra porcentagem eu tenho? Não tenho. Quero saber, ó, quantos por cento? X. E tenho o 125. Então, 625 eu sei que é 100%. 125, quantos por cento representa? Certo? Corresponde a quantos por cento? 625 a 100. 125 é quanto? Tá? Bom, regra de 3 montada, multiplicamos cruzado. Tá? 625x
x é igual a 100 vezes 125. 625x igual a 100 vezes 125 vai dar aí 12.500, certo? E aí você continua. X igual a 625 vai passar para o outro lado. 12.500 dividido por 625. Eu coloquei um em cima do outro. Só para você não esquecer que quando tem um número em cima do outro, significa que ele está dividindo, tá? Porque muitas vezes no livro vem assim. Eu gosto de trabalhar com o sinal da divisão, mas no livro vem muitas vezes assim. E aí você fica meio que perdido. Então aqui é a divisão. 625 está multiplicando. Ele passou para lá dividindo, tá? E aí eu tenho 12.500 dividido para 625. Se você quiser confirmar aí, pode confirmar. Para a gente não perder tanto tempo, a resposta é 20. Tá? Então perceba que eu tenho 625, o total é 100%. 125, eu quero saber quantos por cento corresponde. Eu não sei, e o que eu não sei eu chamo de x. Então, eu vou multiplicar cruzado. 625 vezes x vai dar 625x. Igual a 100 vezes 125. 625x igual a 12.500. Passou 625 para o outro lado. X igual a 12.500 dividido por 625. X igual a 20. Então, eu sei que 125 corresponde a 20% de 625. Vamos ver o segundo método, que é o método da fração, tá? Bem, armada a nossa fração. Por que está armado assim? Vamos colocar de novo. Eu sei que o total é 625. O que eu quero saber ali, a resposta, 125. Eu quero achar o x. X de 625 é igual a 125. Aí eu vou armar a minha fração, certo? Esse daqui vem para cima do 100, nós sempre falamos isso. Então, x sobre 100. Ah, professor, mas não é número, não importa, é o x que vai. X sobre 100 vezes 625 igual a 125. Continuamos armando. Tranquilinho pra gente, tá? Quando você coloca assim, fica muito mais fácil de você armar a questão depois. Aí a gente já sabe, não é? Que vai ficar 600, vou apagar aqui embaixo, ó. Tá? Só pra gente conseguir fazer. 625 vezes x igual a 125. O 100 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, 125 vezes 100. 625x é igual a 125 vezes 100, 12.500, tá? Precisamos isolar o x, deixo o x aqui no cantinho dele, vou passar para lá 12.500 agora, passei para lá os 625. 625 estava multiplicando, vai passar dividindo, tá? 12.500 dividido para 625, nós já vimos até ali, né, que dá 20. Então, 20%. Chegamos no 20, também chegamos no 20. Vamos ver pela tabelinha. A tabelinha, nesse caso, quando você conseguir armar dessa maneira, ela não ajuda muito a gente não, tá? Por quê? Eu vou até colocar ali como é que faz, aí você vai ter que ficar fazendo tentativa e erro. E aí vai, às vezes, levar mais tempo, vai complicar, você vai ficar meio que impaciente muitas vezes. Então, quando a gente conseguir armar desse jeito, que o x é para achar a porcentagem, eu não indico tanto usar a tabelinha. Mas vai de você. Então, eu vou ensinar como é que a gente vai fazer. Tá? 100 e
625. Bom, vamos tentar achar 1% disso daqui? Bem, 100 vezes 100 dividido para 100 vai dar 1, certo? 625 dividido para 100, 2 zeros, eu ando com a vírgula 2 casas, vai dar 6,25. Então eu sei que 1% é igual a 6,25, tá? Eu quero achar o valor que é 125%. Eu quero saber, ó, esse valor aqui, quantos porcentos representa? E aí a gente vai ir testando, tá? Você vai ter que multiplicar, ó, 6,25 por 10 para achar, para tentar achar. Aí você vai ver que vai dar 62,5, certo? Você vai ter que multiplicar por 15. Enfim, como a gente já testou aqui, se você multiplicar 6,25 por 20, vai dar exatamente 125. Então você sabe que 20% é igual a 125, certo? Então 1%, 6,25, 20%, 125. Então a tabela, mesmo sendo mais fácil o cálculo inicial, nos outros dois tipos de armação ela vai ajudar pra caramba, certo? Vai ajudar muito mesmo. Agora, quando vem com a armação para achar a porcentagem, eu não indico tanto a tabela, tá? Até no livro, se vocês perceberem, nos outros dois exemplos tem 3 soluções. Quando o exemplo é por porcentagem, tem 2 só, tá? Porque ele também não utiliza muito a tabela. Mas, se você quiser usar, também não tem problema. Você acha 1% e vai testando a porcentagem que dá o valor total, tá? Então, achou 1%, testa por 10, para ver se vai estar acima ou abaixo. Testa por 15, testa por 20. Aí você percebe, se 15 deu abaixo, 20 deu acima, então está entre 15 e 20. Testa por 16, por 17. São multiplicações grandes, tá? Muitas vezes. Você vai fazer em casa, é mais tranquilo que você está com a calculadora. Numa prova, num concurso, você não vai ter calculadora. Então imagina ter que ficar multiplicando 6,25 por 11, por 12, por 13, para achar, certo? Vai te complicar bem mais. Então, primeira coisa, quando pegar a questão de porcentagem, arma ela, tá? Para saber aonde está o X. Descobriu onde está o X, vê a melhor forma para você fazer. Ok? Bom, 2 exemplos de porcentagem. Agora, nós vamos corrigir a questão número 8 do assunto de proporção, que foi o último assunto antes de porcentagem. Ficou como dúvida para a gente. E aí a gente encerra nosso bimestre, certo? E vou deixar para vocês no portal a nossa revisão. Podem ficar tranquilos nesse primeiro momento, tá? Que a prova está de boa, vocês vão conseguir, vocês são muito inteligentes, tá? Então, podem relaxar, tá chegando a avaliação, vai dar tudo certo, ok? Bom, vamos corrigir a questão 8 aí de proporção. Continuam comigo. Bom, então, ó, aqui é uma correção, tá? Da página 147, a questão 8, vamos conversar rapidinho sobre ela, certo? É uma questão complexa realmente, tá? Chatinha de ser feita. Certamente, quando nós voltarmos para a sala de aula, espero que logo, nós vamos trabalhar esse tipo de questão, tá? Porque sei, 1 ou 2 que me falaram que ficaram com dúvidas, 1 ou 2 alunos que me relataram dúvidas, mas sei que mais alunos devem ter ficado, porque é uma questão chata de fazer, complicadinha, então a gente precisa entender o raciocínio dela passo a passo, tá? Só para não deixar vocês sem resposta, eu trouxe aqui para a gente visualizar de maneira rápida. Mas podem ficar tranquilos que mesmo com o vídeo não entendendo, a gente vai trazer para a sala de aula, vai debater em sala de aula isso daí, certo? Bom, aqui a questão diz para a gente o quê? Que um pai resolveu premiar seus filhos, certo? Um pai maneiro, gente boa, resolveu premiar seus filhos. E aí ele tinha R$ 1.900. Ele foi e falou assim, ó, esse valor deve ser dividido
em partes inversamente proporcionais. Aqui a gente precisa ficar atento. Inversamente proporcionais ao número de faltas dos filhos na escola, certo? Um filho faltou 2 vezes, um outro filho faltou 4 e o terceiro faltou 5 vezes. Então, aí a questão pergunta. Então, a quantidade que caberá ao que receber menos é de... Primeira coisa, gente. Sempre que cair essas questões de proporção direta ou inversa, tá? Separa as relações, certo? É fundamental a gente separar as relações. Para quê? Para que a gente consiga chegar no resultado da melhor maneira possível. Então aqui eu montei a relação. Ó. Filho A, filho B, filho C. Certo? O filho A faltou 2 vezes. O filho B faltou 4 vezes. O filho C faltou 5 vezes. Certo? Bom, dito isso, tá? Eu transformei, primeiro nós vamos transformar isso aí em frações que representem a proporção direta. Aí você vai estar pedindo a proporção inversa, mas a gente só vai conseguir visualizar de maneira melhor quando a gente transformar em proporção direta para depois virar a proporção inversa. Então, vocês viram até no nosso exemplo de razão e proporção, na nossa aula, eu mostrei para vocês a proporção inversa multiplicando direto. E aqui a gente vai ter que ir para o uso de fração. Então, por isso a importância de primeiro relacionar isso, depois o resultado vai vir inverso lá na frente. Tá? E é por isso que se torna uma questão chata, porque não é só jogar na regrinha do inversamente proporcional, da multiplicação ali. Primeiro a gente tem que fazer a relação, depois o resultado já vai vir inversamente proporcional. Então aqui eu coloquei, ó, montamos a relação, a gente viu que é sempre o primeiro em cima do primeiro, o segundo em cima do segundo, então A sobre 2 é igual a B sobre 4, é igual a C sobre 5, certo? Bom, se A sobre 2 é igual a B sobre 4, que é igual a C sobre 5, nós podemos transformar isso em X, tá? São números que a gente não conhece, que nós desconhecemos. E se nós botamos o sinal de igualdade, a gente pode colocar eles como X. Por quê? Porque eles são, teoricamente, iguais. Lá na frente a gente vai ver que o resultado é diferente, mas para a gente chegar lá, vamos raciocinando passo a passo, tá? Então, nós vamos até parar aqui para não confundir a gente, tá? Nós falamos, tá? Colocamos esse sinalzinho de igual, então a gente consegue, sabe? Pô, se é igual, então o mesmo X para todo mundo. Então aqui eu coloquei, ó, que X sobre 2, que é o primeiro filho que faltou, mais X sobre 4, que é o segundo filho, mais X sobre 5, que é o terceiro filho, é igual a 1.900. Por que é igual a 1.900? Porque o primeiro filho, a gente não sabe quanto cada um vai receber ainda. Mas a gente sabe que o primeiro vai receber, mais o que o segundo vai receber, mais o que o terceiro vai receber, tem que dar 1.900. O cara só tem 1.900, não pode dar 2.100, 3.000, 4.000. Tem que dar 1.900. Então a gente viu que, primeiro, igualamos. Botamos aqui x sobre 2, mais x sobre 4, mais x sobre 5, tem que dar R$1.900, porque é o dinheiro que o pai tem para dividir. Bem, vimos e aprendemos, tá, no 6º ano, já repetimos aí no 7º, que quando tem a soma de fração com a parte de baixo diferente, denominador diferente, nós precisamos tirar o quê? O MMC. E aí aqui eu já tirei o nosso MMC, vou falar para vocês já, tá? Então aqui nós temos denominadores diferentes. Ah, professor, e o 1.900, ele não tem denominador? Tem. É o 1. Nós vimos também quando falamos de fração, que sempre que um número não tem denominador, não tem parte de baixo, significa que a parte de baixo dele é o 1. Então aí agora a gente vem tirar o nosso MMC aqui no cantinho. MMC é uma soma de fração aqui, então eu preciso tirar o MMC de 2, 4, 5 e 1.
vim para cá. 2, 4, 5 e 1, tá? 2 dá por 2, então vai lá. 2 por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2, 5 não dá por 2, repetir. 1 não dá por 2, repetir. Bem, agora ainda dá por 2, ó. Tem esse 2 aqui ainda. 1, repete. 2 dividido para 2 vai dar 1. 5 não dá por 2, repetir. 1 por 2, repete 1, também não dá. Agora aqui não tem mais nenhum número que dê por 2. Ficou 1, 1, 5 e 1. Também não dá por 3. Também não dá por 4. Só dá por 5. Então, 1 repete, 1 repete. 5 dividido por 5 vai dar 1. E esse 1 aqui se repete. Então, agora, todo mundo 1 aqui. Fechei meu MMC. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Certo? Então, achei o resultado do meu MMC deu 20. Se o resultado do MMC deu 20, eu já sei que a parte de baixo de todas as minhas frações vai ser 20. Certo? Então, já coloquei, ó. A primeira 20, a segunda 20, a terceira 20 e a quarta fração, que era 1920. Agora eu preciso achar a parte de cima das frações. Como é que eu acho a parte de cima das frações? Divide embaixo, multiplica em cima. Então eu peguei o 20 ali, tá? Dividi por 2. 20 dividido por 2 deu 10. 10 vezes x, 10x. Então, primeira fração ficou 10x sobre 20. Vamos para a segunda fração. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes x, 5x. Vamos para a terceira fração. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes x, 4x. Então, agora eu tenho, tá, 10x sobre 20, mais 5x sobre 20, mais 4x sobre 20. Igual a 20 dividido por 1 é 20. 20 vezes 1.900 vai dar 38.000. Vocês podem conferir aí na calculadora de vocês, fazendo aí, tá? Só para a gente ganhar tempo. Então, 20 dividido para 1 deu 20. 20 vezes 1.900, 38.000. Então, agora eu percebi, ó, todos os denominadores são iguais. E aí existe uma regrinha, tá, que você pode cortar esses denominadores. Se os denominadores são iguais, a gente pode simplesmente cortar eles aqui embaixo. E aí a gente continua fazendo o nosso cálculo. Bom, vamos vir para cá. 10x mais 5x mais 4x deu 19x. 10, você tem 10. Mais 5, 15. Mais 4, 19. Então, 19x. Igual a 38.000. Certo? Beleza? Bem, 19x igual a 38.000. A gente já sabe que o x tem coronavírus, que a gente precisa isolar ele. Então, o x ficou do lado de cá. 19 passou para lá. 38.000 dividido por 19 deu R$2.000. Então, ó, agora eu achei o valor de x. X vale R$2.000, certo? Então, o valor de x é 2.000. Ah, mas você não falou aqui que era 1.900? Calma, nós não chegamos no resultado final ainda. A gente ainda não sabe quanto vai receber o A, o B e o C. O que a gente sabe é que o X vale 2.000. Só isso até agora. Agora a gente vai descobrir quanto que vale o A, o B e o C. Bem, o A, nós falamos que a proporção dele, ó, o A é igual a X sobre 2. Nós não fizemos essa troca aqui? Então vamos trocar? O A é x sobre 2. X vale 2.000, não é? 2.000 sobre 2. 2.000 dividido por 2 vai dar 1.000. Vamos para o B? O B, nós falamos que ele vale x sobre 4, não foi? Então, se ele vale x sobre 4, ele vale 2.000, porque x é 2.000. Então, ó, x é 2.000. 2.000 sobre 4
2.000 dividido para 4 vai dar 500. Vamos ver o C? O C nós falamos que ele é igual a x sobre 5. Então eu tenho C igual a x sobre 5. X vale 2.000, que a gente achou, não foi? Então, 2.000 sobre 5, 2.000 dividido para 5 dá 400. Certo? Então, o filho A recebeu 1.000, o filho B recebeu 500, o filho C recebeu 400. Certo? Bom, a pergunta diz, a quantidade que caberá ao que recebeu menos. Quem recebeu menos? R$400 está aqui. Ah, professor, e esse 2.000 aí? Esse 2.000 é um fator para que a gente chegue no resultado final. Na matemática tem muito isso. A gente vai ter que ir achando fatores para chegar no resultado final. É igual ele transformar em x, tá? A gente vai ter que sempre que ir raciocinando. Se você calcular, olha aqui a diferença. O filho A recebeu 1.000, mais 500 que o filho B recebeu, deu 1.500. Mais 400 que o filho C recebeu, deu 1.900. Certinho o valor que o pai tinha para dividir, tá? A matemática é fantástica por isso. Ela vai te levando passo a passo até chegar no resultado final. Quando aparece o resultado final, você percebe que tem coerência ali, tá? Bem, volto a dizer para vocês, é uma questão complicada, é uma questão complexa, tá? Muitas vezes você vai olhar aqui, pô, eu continuei sem entender nada. Beleza, não tem problema. A matemática a gente aprende muito repetindo as ações, tá? E esse assunto de proporção, certamente nós vamos rever aí em sala de aula assim que voltarmos, tá? Então, abraço, se cuidem, estudem para avaliação, podem ficar tranquilos que não vai cair nada nesse estilo aí na avaliação não, tá? Sou bonzinho com vocês, então se cuidem, tchau, tchau.